Pregação. Então, irmãos, pregação é um ato de pregar. Então, a homilética é uma matéria teológica que mostra o desenvolvimento para a pessoa se aperfeiçoar e entender a parte de se colocar como um pregador no altar, num púlpito, ou em qualquer lugar, se for preciso, uma cruzada, uma campanha lá de fora da igreja, ou dentro da igreja, em horários diferentes, uma campanha, uma cruzada evangelística dentro da igreja, pode ser, mas a cruzada foi feita mais para o lado de fora. Então, a campanha é uma coisa dentro do princípio de qualquer lugar também, mas pode ser feita uma campanha dentro da igreja, mas esses nomes eles vieram mais para o lado de fora da igreja, para se trabalhar com o evangelismo, evangelho e tudo mais. Mas não é errado fazer campanha cruzada dentro da igreja também. Cruzada era uma coisa mais forte, então a campanha às vezes levava mais tempo, virava à noite, às vezes, um preceito mais correto também, uma separação calculada, assim, didática, matemática. Então a pregação, ela tem estudos teológicos que demonstram como melhor se portar dentro da pregação. Já a matéria de culto e louvor, por exemplo, louvor e culto pode estar sendo dita. Tem nomes diferentes dentro da teologia, de disciplinas da área de estudo teológico de uma faculdade teológica. Então a gente se entender o culto e o louvor é um entendimento como se faziam os antigos profetas daquilo que é do Senhor e consagrado, e aqueles que acompanhavam os antigos profetas antigos. E temos a disciplina de hermenêutica para se entender as escrituras de uma forma detalhada, a exegese. Ela parte da disciplina de hermenêutica. A homilética ela demonstra a posição da pregação, enquanto que a hermenêutica ela se demonstra em acompanhar aquilo do estudo da Bíblia para daí um esboço ser demonstrado, expressado a pregação. E a exegese é uma coisa profunda, detalhe de partes da hermenêutica, partes de texto. E da exegese a gente vai retirando, ver aquilo que veio de uma palavra, uma raiz mais hebraica ou grega, assim por diante. Então, dentro de uma ideia de pregação, Jesus ele foi o maior pregador de todos os tempos, tanto para quem foi antes dele como quem foi depois até o final. Então, os outros pregadores que pregaram o Evangelho, o profeta Isaías, por exemplo, ele disse que quem vai crer em nossa pregação? Então, ele também diz que ele está preparando o caminho do Senhor. Eis-me aqui, envia-me a mim. São diversos versos para fazer uma garimpagem agora. Se dizer jargão, palavras que são ásperas, assim, são gírias assim, dentro da teologia da área cristã, de dizer assim, uma palavra assim, áspera. Quando o pregador dá um jeito assim, muito forte, ele deu um jogadão assim, no corpo dele, um jogadaço, mas ainda são nomes diferentes, o jargão teológico, por exemplo, é a profetada. Então, a profetada, quando é uma profecia meio ruim, é um jargão teológico. E por exemplo, outros nomes parecidos com a profetada, por exemplo. Agora não estou podendo falar. Mas então a parte de pregação, Isaías, em muitos de seus versos, ele demonstrou ser um bom pregador daquilo que o Senhor passava ele a pregar. Então, um pregador cristão, geralmente ele vai interpretar coisas que ele conviveu daquilo do cristianismo. Por exemplo, antes de Cristo, é a mesma coisa, que Cristo foi o Senhor que se manifestou entre nós, o Criador. Então, antes de Cristo, o Criador se manifestava, por exemplo, nas sinagogas judaicas. Então, os pregadores antes de Cristo, os profetas e todos eles, vamos dizer, até Moisés que escreveu os primeiros livros da Bíblia, e os patriarcas que ele falava, por exemplo, de Abraão, Isaac, Jacó, que é Israel, eles assim pregavam aquilo que eles sabiam de uma herança de se conhecer o próprio Criador. Então, a pregação tem um aspecto de se entender, por exemplo, o cristianismo, aquele que é cristão, daquilo que é do Criador. Então, dali ele vai continuar a pregar daquilo que ele aprendeu dentro da sua comunidade, seu convívio contemporâneo, de se expressar novamente o Criador como ele é participante, o Criador, de ele ter feito todas as coisas que a gente viveu, que a gente está vivendo até hoje. Então, é isso que a pregação dentro do cristianismo, a respeito ao Criador. A pregação é falar das suas próprias coisas, se entendendo coisas antigas e raízes que foram vindo até nós. Então, o profeta Isaías, por exemplo,
fazendo uma garimpagem exegética, assim, a hermenêutica assim, do livro de Isaías, temos o verso 54.3, não, 53.5, que fala que ele foi moído pelas nossas transgressões, o castigo que traz da parte estava sobre ele. São diversos versos muito lindos no profeta Isaías, é o que eu mais gosto. Tem nenhuma ferramenta preparada contra ti para prosperar, é a herança dos servos do Senhor. Amaramente a tenda que vai se transbordar para a direita e para a esquerda. O capítulo que fala do Emanuel, Deus conosco, o príncipe da paz, e o conselheiro e tal. Tem outros versos como o Espírito do Senhor está sobre mim porque me ouviu para pregar o Evangelho. Temos o verso que diz que por amor a Sião e amor a Jerusalém, não me cansarei, não pararei até que veja seu resplendor como uma tocha acesa. Desde a antiguidade não se ouviu, Deus além de ti que trabalha para aqueles que nele esperam, aqueles que nele esperam no Senhor, que em ti esperam, Senhor. Então são diversos versos que vão dar um entendimento aí, vamos dizer, fazer um estudo de Isaías, uma hermenêutica para se pregar de Isaías. Então na exegese, se eu vou trabalhar com a exegese, eu vou mais a fundo em cada palavra e aspectos assim mais detalhados do texto, e saber que aquele texto, aquela palavra, talvez ela fosse falada mais em um lugar diferente do outro, para saber de parte da linguagem veio. Aí, então nós temos aí a pregação. Então o pregador ele tem que ser verdadeiro, funcionar como os gideões missionários, como grandes pregadores, o Marco Feliciano, Carvalho Júnior, o Elcio de Assis, Benjamin Lopes, Samuel Mariano, o Rodrigo Capril, uma coisa assim, vamos ver aí, o Jean Rodrigues, o Gilmar Santos, o Napoleão Falcão, o Takayama, Nathaniel Takayama, o nome assim parecido. Então esses pregadores são os grandes pregadores hoje do Evangelho, como temos grandes pregadores aqui no meio do estado, que conhecemos e que vamos conhecer. Então, pregadores se portam diante de Deus, são pregadores, esses pregadores fazem grande milagre diante do Senhor. Eles chicoteiam, eles falam do Senhor e ninguém não segura, e das suas palavras sai a verdade, sai a profecia, é aquilo que o Senhor quer fazer, ou uma condição para aquilo que Ele quer fazer. Então, a palavra deles não volta vazia, assim, que a minha palavra também não volta vazia. Às vezes, se eles servem ao Senhor, realmente, de fato. Então, como pregador do Evangelho, o pregador do Evangelho, ele se articula naquilo que é do Senhor. Então, ele tem que ver se ele realmente serve ao Senhor. Então, a pregação ela é uma arte de expressar a palavra do Senhor, que ele se revela a nós pela palavra dele, mas acima de tudo é ele que revela a palavra que ele quer dizer. Então, o pregador vai demonstrar essa palavra que o Senhor quer dizer. Então, isso que é o pregador, e essa que é a pregação, a verdadeira pregação do Evangelho, que é construir a palavra do Senhor, transmitir aquilo que ele quer falar e que as pessoas devem ouvir. Muito obrigado.